Você sabe qual é a chave para resistir em tempos difíceis? Hoje eu vou liberar mais uma chave, é a sexta chave. E esta chave é uma chave de fé para você vencer e conquistar o extraordinário esse ano. Vai ser muito bom hoje esse compartilhamento dessa chave de fé para tempos difíceis. Vai ser uma bênção para a tua vida. E eu já quero deixar um versículo aqui, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A Bíblia diz assim: que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante. Uma outra versão diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que esperamos e é a prova de coisas que nós não vemos. No versículo 2 diz assim: por ela os antigos encontraram testemunho. E no versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus também diz: ora, entendemos que pela fé os mundos foram criados pela palavra, e o que se vê não foi feito do que é aparente. Então Deus tem um poder criativo, ou seja, para criar o que não existe. Na verdade, tudo que precisamos no mundo espiritual já está criado. Só que para nós é algo que nós não conseguimos ver, porque é espiritual. Então nós precisamos usar uma chave, que é a chave mais importante que nos liga a uma conexão do céu, que é espiritual, sobrenatural, é a fé. A fé você não pode pegar, você não pode sentir, mas você pode ter uma certeza, você pode ter convicção de que ela existe. A fé é a única possibilidade de você agradar a Deus, porque em Hebreus capítulo 6, capítulo 11, versículo 6 também diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Ora, a Bíblia está dizendo que a fé tem recompensa, mas tem que ser uma fé que não tenha qualquer dúvida, é uma certeza. E é isso que o autor aos Hebreus ele diz, é a certeza de que o que nós esperamos, de que o que nós aguardamos, né, já está pronto. Embora você não veja, mas já existe em algum lugar. Ou seja, teu milagre existe e ele existe em algum lugar. Ele já está pronto. Por que ele já está pronto? Porque Deus tem a matéria-prima. Então você precisa encher seu coração de fé. Muitas vezes nós ficamos pedindo fé a Deus. Deus já te deu a fé. Às vezes pensamos até que a gente tem que ser muito religioso, ou que a gente tem que ser privilegiado para Deus nos dar a fé. É claro que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, mas também nós podemos gerar essa fé, podemos ativar. Na verdade, ela já está dentro de você. O que você precisa é ativar, é começar a acreditar na palavra de Deus. Em algum momento você já deve ter ouvido algum testemunho, alguma experiência, você mesmo já deve ter passado por alguma experiência que você precisou exercitar alguma fé. Então, uma fé que vence as dificuldades é uma fé de convicção, que você não pode ter dúvida, né? Então você precisa, nesse momento, de fé para enfrentar os tempos difíceis. E eles sempre vêm. A fé também pode ser provada, ela pode ser testada. E normalmente nossa fé, quando ela é provada, é para ir para um outro nível. Por isso, prova. Nenhuma prova é para nos reprovar. Toda prova é para a gente ir para um outro nível. Então, uma fé ela pode ser provada, pode ser testada. É como se você fosse passar de ano letivo e você precisa, então, fazer uma prova. E se você chegar àquele nível da pontuação, você, então, vai para um outro nível escolar. No mundo espiritual,
a nossa fé ela é provada para ir para níveis ainda mais altos, para que você então possa ser galardoado, premiado, abençoado por Deus, né? E até que ponto sua fé pode resistir? Até que ponto? Muitas vezes achamos que a fé ela deve existir quando não há obstáculos, quando não há dificuldades, quando não há barreiras. Mas é o contrário. A fé é para tempos difíceis e não para tempos de bonança. E é por isso que a sua fé precisa resistir a tempos difíceis. Israel estava caminhando para Canaã, mas ao saber que naquela terra tinha gigantes, a fé acabou. Como é que pode? Viveram experiências tão maravilhosas com Deus, mas quando encontraram uma dificuldade maior, a fé foi embora, a fé acabou. Eu quero que você entenda que por trás de cada dificuldade tem um milagre escondido. Cada vez que você vencer uma etapa de dificuldade, o teu milagre vai ser revelado. Ora, Deus não faz promessas a gente sem que ele tenha condições de cumprir. E quando ele faz uma promessa a você, ele sabe também onde está a dificuldade, mas ele não quer que você fique potencializando a dificuldade, ele não quer que você apenas olhe para o seu problema, para a impossibilidade, ele quer que você olhe para o seu milagre, ele quer que você olhe para a promessa que ele fez. Israel saiu do Egito e tinha uma promessa de entrar na terra de Canaã. Deus então pediu a Moisés que enviasse 12 espias para ver a terra. E eles então viram que a terra era boa, que mandava leite e mel. Era uma terra que tinha romãs, tinha figos, as uvas. Os cachos eram tão grandes que somente tinha que ser 2 pessoas, no mínimo, para carregar um cacho de uva. Você imagina o tamanho desses cachos de uva? As romãs são enormes. Eu já estive em Israel, são enormes as romãs. Então, é uma terra muito próspera, muito abençoada. Mas quando Israel foi espionar a terra, 12 espias, né? Eles, 10 retornaram de lá com um relatório muito negativo e apenas 2 com um relatório positivo. Eu quero ler essa passagem para você aqui, e a Bíblia diz assim, em Números 13, do 30 até o 33, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Esse primeiro versículo aqui, Caleb fazia parte apenas de 2 espias que vieram com relatório positivo, Caleb e Josué. O versículo 31 diz assim, mas os homens que tinham ido com eles, ou seja, os outros 10, disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo a respeito daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura, homens de quase 3 metros de altura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, inclusive dessa descendência que é mais conhecido como Golias, né? Diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Que coisa, né? Aqueles homens que foram àquela terra de Canaã, que hoje é Israel, Jerusalém, eles viram romãs, figos, viram coisas muito boas, mas eles viram gigantes e eles ficaram com medo. E aqueles homens que estavam cheios de fé, cheios de promessa, cheios de esperança de entrar na terra, quando viram as dificuldades que tinham na terra, perderam a fé. Fé não é para tempos difíceis? Não é para enfrentar os gigantes? Não é para enfrentar os Golias?
Depende de como nós enxergamos as dificuldades. Olha o que eles dizem aqui no versículo 31. Vimos gigantes, os descendentes de Enaque, de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Ou seja, eles estavam dizendo que os gigantes viam eles como gafanhotos. Vai pisar e esmagar. A questão é que eles também, os 10 espias, os filhos de Israel, também se viam como gafanhoto. Além dos inimigos verem eles como gafanhoto, eles também se viam como gafanhoto. Uma péssima imagem de si mesmo e também diminuindo a grandeza de Deus. Quando Deus fez a promessa para Israel, Deus sabia que tinha gigantes. Da mesma forma que quando eles entraram na terra, foram entrar depois na terra prometida, em que tinha Jericó, uma cidade fortemente armada, e Deus mandou eles darem 6 voltas, e na sétima das 7 voltas, Deus não poderia derrubar aquela muralha de Jericó, mas Deus queria obediência, que eles acreditassem. Então, sempre quando tiver uma dificuldade diante de você, Deus sempre será maior. E aí é onde a sua fé tem que ser apoiada na palavra de Deus, na grandeza de Deus, e não na grandeza do seu problema. Então, como você está olhando o problema e como está também se olhando? Você está olhando o problema como gigante e você está se vendo como gafanhoto? Então aqui Caleb diz, não, não, não. Eles é que são gafanhotos, eles é que são pães, e nós vamos comê-los e vamos possuir essa terra. Então nós não podemos nos diminuir, nem diminuir aquele que faz a promessa. Por isso que essa fé tem que ser pautada apenas no que Deus diz. E Ele é o Deus das causas impossíveis. Seja uma doença, um problema no casamento, familiar, uma questão de saúde ou financeira, não sei quantos problemas ou quais problemas você está passando. O que eu estou lhe chamando a atenção aqui é que se você está com muitos problemas nesse momento, e é possível que esteja, a sua fé é para esse tempo difícil. Você não pode agir como Israel, que quando viu o gigante, a fé acabou. Agora que você precisa de fé, fé não é para tempos de bonança. Quando os discípulos estavam passando por aquela grande tempestade no mar da Galileia, eles ficaram com medo de morrer. E olha que eles eram pescadores. E depois de Jesus acalmar aquela tempestade, deu ordem ao mar e deu ordem ao vento para que se acalmasse. Logo depois que veio a bonança, Jesus disse para eles: ó homens de pequena fé, onde estava a fé de vocês? Eu estava aqui no barco com vocês e vocês não confiaram em mim? Eu estava no barco e vocês não acreditaram em mim? Ora, Jesus estava ensinando a eles que era para eles terem exercitado a fé, mas eles estavam com medo. E por isso a tempestade não passava. E Jesus estava dando a lição de que a fé vence tempestades. A fé também resiste a tempos difíceis e vence qualquer impossibilidade. Essa fé pode ser provada. Não pense que Deus não vai testar a sua fé para que ela possa ser legítima. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, diz que a fé ela é mais preciosa do que o ouro, porque depois de provada, ela é colocada entre as coisas imperecíveis. O ouro é um metal perecível, mas ainda que ele seja um metal perecível, ele é passado pelo fogo, e o fogo tira as impurezas desse metal, chamado ouro. E depois ele vem para aparecer, para brilhar. Mas aqui foi passado pelo fogo. Está dizendo que a nossa fé também é testada no fogo, para que as impurezas, as coisas que não interessam ao propósito de Deus, aquilo que Deus estabeleceu com a sua vida e para o seu propósito eterno,
porque a fé, depois de provada, ela é colocada entre as coisas imperecíveis, aonde não a traça não corrói, não se corrompe, aonde não estraga, ela entra na galeria da fé, onde eterniza teus atos de confiança em Deus e de vitória por você acreditar na palavra de Deus. Por isso, eu lhe pergunto, até que ponto sua fé pode resistir? Se você está sem fé, ou sua fé está abalada, eu lhe convido a, nesse momento, você exercitar sua fé, ativar, acreditar. Mas está muito difícil, exatamente para esse tempo difícil que você tem que estar cheio de fé. Depois que passar esse tempo difícil, você não precisa exercitar onde não tem necessidade, mas agora você precisa dessa fé. Essa fé que acredita no que Deus diz. Ora, somente Josué e Caleb resistiu àquele momento difícil. E se você resistir a esse momento difícil, você vai poder também entrar na sua terra prometida. Imagine vocês, foram 12 e apenas 2 pôde entrar na terra. Daqueles 10 que ficaram com relatório negativo, nós não vamos conseguir, não vai dar, eles falaram aqui, né, que eles não iam conseguir. Eles disseram aqui que não daria para entrar. Eles disseram que aquele povo era mais forte do que eles. E eles ainda ficaram com relatório espalhando para todo mundo que era impossível, que não iam conseguir. Sabe, às vezes, além da gente não estar crendo, a gente ainda coloca as outras pessoas para não crer também. E isso não agrada a Deus. Mude tua maneira de pensar, mude sua maneira de ver e de falar, e mude também sua maneira de agir, porque Deus vai agir conforme você mudar a sua mente e começar a acreditar na palavra dele. Aqui, esses homens não entraram porque eles duvidaram de Deus, porque faltou fé. Acreditaram mais na impossibilidade do que na promessa de Deus. Então, eu quero deixar esse conselho para você e sua caminhada de fé precisa ir até o fim. Você não pode parar, não pode desistir, em frente, mas em frente com fé, com certeza de que o que você não está vendo, você está crendo. E Deus então vai honrar essa fé. É como se você já tivesse recebido. E isso agrada a Deus. E você então precisa nessa caminhada ir até o final. Não desista, mesmo que gigantes apareçam para você. Mesmo que esse gigante esteja ameaçando a sua bênção, a sua promessa, a sua vitória de cura, de uma restituição financeira, de um trabalho, de uma porta aberta, de uma promoção, de um concurso público, de uma cura, de uma libertação, de uma restauração na sua família, de uma cura interior na sua alma, seja qual for o seu desafio, seja qual for a sua dificuldade, a fé é para hoje, a fé é para agora, e você pode levantar-se em fé. Não pare sua caminhada, vá até o final, mesmo que gigantes apareçam cada vez maiores em seu caminho. Deus é poderoso para completar o que ele começou na sua vida. Os gigantes não foram empecilhos para Josué e Caleb. E acredite, 3 milhões de pessoas, somente 2 Deus honrou por causa da fé, Josué e Caleb. Cuidado também para não inflamar outras pessoas com a sua falta de fé, com o desânimo. Começa a mudar a sua maneira de falar também.
Comece a liberar palavras positivas, porque quando você começar a liberar palavras positivas, é porque o seu coração já está cheio de fé. E aí, eu vou te dizer que palavras positivas são transformadas em confissões de fé. Você precisa confessar fé, mesmo que tudo hoje pareça estar cheio de gigantes no seu caminho. Deus é poderoso para tirá-los de lá, para você passar e colocar seu pé na terra prometida. Fica com essa palavra hoje de fé para tempos difíceis. Coloca isso no seu espírito. Fé para tempos difíceis. Fé não é para tempos fáceis. É para agora que tu está passando. Você tem que olhar para esse gigante como se fosse pão na tua mão, que tu vai se alimentar e vai comer do melhor da terra, vai experimentar e toda a tua descendência vai usufruir da sua fé. Tá bom? Deus te abençoe. Eu vou orar por você, mas antes de orar, curta aí essa mensagem, se você gostou, compartilha, porque o YouTube pode ler e entender que você está gostando e enviar para outras pessoas. Ativa o sininho para as próximas mensagens e eu te aguardo na próxima terça-feira. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, cada vida nesse momento que ouve essa palavra, que o seu coração se encha de fé para esse tempo difícil. Eu tenho certeza que cada promessa que essa pessoa já está recebendo, ela pode tornar-se realidade se nós acreditarmos em sua palavra. Que essa fé seja ativada hoje para derrubar esse gigante que tanto atormenta essa pessoa. Que essa enfermidade saia, seja vencida pela fé. Que essa restituição financeira chegue também nessa casa e que esta família seja abençoada com a tua paz para viver também, além de tempo de dificuldades, viver um tempo de bonança e de paz. Eu quero abençoar essa vida hoje que está do outro lado, me vendo e me ouvindo, em o nome do Senhor Jesus. Amém.